Hoje a gente vai mergulhar num estudo que, olha, vira de ponta cabeça uma das ideias mais batidas sobre saúde. A história é sobre o colesterol, mas talvez não do jeito que todo mundo conhece. O que vamos analisar aqui pode mudar bastante a percepção sobre esse assunto. Todo mundo já cansou de ouvir, né? Aquela história de que o colesterol LDL, o tal colesterol ruim, é o inimigo número 1 da nossa saúde, principalmente do coração. Essa ideia está tão na nossa cabeça que virou a base de um monte de recomendação médica, de dieta, enfim, de tudo. Só que, e se essa história não for bem assim para todo mundo? A ciência é feita de perguntas, e um artigo resolveu fazer uma bem específica. E para quem já passou dos 60 anos, como fica? E aí que vem o nó na cabeça. A pergunta deles foi exatamente o contrário do que a gente espera. Será que ter mais colesterol ruim poderia, na verdade, estar ligado a viver mais? Pois é, parece loucura, mas vamos ver o que os pesquisadores encontraram. Bom, para chegar numa conclusão dessas, tão polêmica, o método de pesquisa tem que ser impecável. Eles não fizeram só mais um estudo isolado. A abordagem foi muito maior, muito mais ampla. O nome do método é revisão sistemática. Pensa assim, é como se eles fossem detetives científicos. Eles foram atrás de todos os estudos importantes já feitos sobre o assunto, olharam a qualidade de cada um e, no final, juntaram todas as peças para ter a visão do todo, uma visão muito mais forte. E para ter uma ideia do tamanho do trabalho, olha só isso. Eles começaram com quase 3.000 artigos. Aí foram filtrando, sabe? Tirando os que não serviam, os que não eram rigorosos o suficiente, e no fim ficaram com 19 estudos, a nata da pesquisa sobre o tema. E somando os participantes desses 19 estudos, a gente chega a mais de 68 mil pessoas. É um número gigantesco. Isso dá um peso estatístico enorme para qualquer conclusão. Não estamos falando de uma observação pequena, mas de uma montanha de dados de saúde. Certo. Então, depois dessa investigação toda, o que será que esses dados mostraram? É agora que a história fica realmente interessante e, para muitos, chocante. Essa aqui é a frase-chave tirada direto do artigo. O LDL-C, que é o nome técnico do colesterol ruim, estaria inversamente associado à mortalidade. O que quer dizer inversamente associado? Em bom português, significa que, para essa galera com mais de 60 anos, quanto maior o nível de colesterol LDL, menor era a chance de morrer por qualquer causa. É, exatamente o contrário do que sempre nos disseram. E olha só, isso não foi um achado isolado, um acaso. Essa relação inversa apareceu nos grupos de estudo, que somados representavam 92% de todas as pessoas analisadas. Ou seja, era a regra, não a exceção. Então vamos organizar as ideias. Para a mortalidade geral, por qualquer causa, a relação foi essa: mais LDL, menos mortes. Tá, mas e a morte por doença cardíaca, que é o principal problema? Bom, aí que tá. Os pesquisadores não encontraram nenhuma ligação. Níveis altos de LDL não estavam associados a um risco maior de morrer do coração nesse grupo de pessoas. É claro que resultados como esses não ficam só no papel. Eles batem de frente com uma das teorias mais antigas e aceitas da medicina. E os próprios autores do estudo não medem palavras. Eles escrevem na conclusão que a análise deles dá motivos de sobra para a gente questionar a validade da tal hipótese do colesterol, que é essa ideia de que o colesterol LDL é a causa fundamental das doenças do coração. Isso abre uma porta para uma pergunta muito intrigante. Se o LDL não está fazendo mal para essas pessoas, qual é o papel dele então? Será que ele poderia até estar ajudando, tendo algum efeito bom? O artigo levanta algumas hipóteses bem curiosas. Uma delas é que o LDL pode ser parte do nosso sistema de defesa, ajudando a neutralizar bactérias, vírus, toxinas. Outra ideia que já apareceu em outras pesquisas é que ter colesterol mais alto poderia, de alguma forma, proteger contra certos tipos de câncer. Fascinante, né? Com descobertas tão fortes e provocadoras, o estudo não termina só apresentando os dados. Ele aponta para o futuro, para a necessidade de repensar algumas coisas na prática médica. A conclusão prática é um chamado bem direto. Os autores sugerem que a comunidade médica precisa reavaliar as diretrizes que recomendam, de forma geral, baixar o colesterol LDL em pessoas mais velhas para prevenir doenças. Porque se a base da ideia está sendo questionada, a recomendação também precisa ser. E no fim, a gente fica com essa reflexão. Essa análise não dá uma resposta final, definitiva, mas ela levanta uma questão essencial sobre como a ciência funciona. É um lembrete muito poderoso de que até as ideias que parecem escritas em pedra precisam ser constantemente testadas.
Nos força a perguntar, a duvidar e, quem sabe, a mudar de ideia sobre o que a gente achava que era certeza. Afinal, talvez o vilão da história não seja tão vilão assim.